Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Toda quarta-feira, às 18 horas, nós temos um encontro. Eu, você e um convidado ou uma convidada para falarmos sobre pesquisas desenvolvidas dentro das universidades, com destaque para a área de humanas. Porém, não apenas humanas. A gente discute vários temas, certo? E também discutimos a questão da política, da economia, do meio ambiente. São assuntos de seu interesse. E são assuntos também que você nos pede. Nós recebemos diariamente propostas de assuntos e até indicações de nomes para a gente entrevistar. E a gente sai fazendo aquela coleta junto às universidades, aos departamentos, aos programas de pós-graduação, para ver aquele assunto que você tem o interesse, que vai despertar em você uma curiosidade. São assuntos que vão lhe ajudar não só em ampliar o seu conhecimento, você que é professor, você que é professora, você que não é professor, mas que tem curiosidade de conhecer a nossa história, e não só a história aqui de Mossoró, do Rio Grande do Norte, mas de todo o Brasil e de fora do Brasil. A gente tem discutido nos últimos programas muito sobre a questão política. E a ditadura militar tem sempre surgido como temas que são solicitados por vocês. Nós fizemos um trabalho aqui sobre as mulheres presas em Recife, mulheres que lutaram contra a ditadura. Nós já discutimos aqui em várias ocasiões sobre eh, a gravidade e os impactos negativos na economia, na política, nas relações sociais, nos movimentos sociais que teve o golpe de 64. Como é que a imprensa brasileira tratou essa questão? Como é que as famílias tradicionais em cada estado, em cada cidade, aquelas famílias que detinham o poder político, como é que eles se relacionaram? Que posição elas tomaram? E os jornais? A gente sabe que em todo o Brasil, os jornais, a mídia, jornal impresso, a televisão, o rádio, geralmente está nas mãos de um grupo político forte. Na sua cidade, existem, com certeza, famílias tradicionais que exercem esse poder, que controlam a mídia. Não é diferente aqui no Rio Grande do Norte. E nós vamos conversar um pouco sobre como os jornais tratavam, como as famílias tratavam, se relacionavam e construíam os seus discursos. Não saia daí. Depois da vinheta, iremos bater um papo do seu interesse. No programa de hoje, nós temos aqui um convidado, Sulienson Dantas do Nascimento. Sulienson é mestre em Ciências Sociais e Humanas pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. É graduado em História pela mesma universidade e é professor assim como eu. E é uma enorme satisfação estar com você, Suliente. Seja bem-vindo, meu amigo. É um enorme prazer, Lemuel, fazer tanto tempo que a gente não se via, né? Se vê por meio da internet, mas é sempre uma felicidade. E deixo com você. Em relação a o meu trabalho de mestrado, eu trabalhei com o Jornal Mossoroense e tendo como objeto de pesquisa enunciados cívicos e
dentro de um processo que me instigou, acho que desde a graduação, e principalmente no momento que eu comecei a fazer minha monografia, e no período do impeachment, tinha algumas coisas do impeachment de Dilma, e eu já tinha começado a fazer uma pesquisa sobre política, ditadura militar, e começava a ver no jornal muitos enunciados cívicos, muitos conceitos, muitos enunciados abstratos a respeito do civismo, do que seria ou não ser brasileiro, patriota, em relação ao próprio regime militar. E quando sai o processo de 2016, de impeachment, eu começo a ter uma espécie de relação quase de memória de passado e presente, em que passo a reorganizar aquilo que eu estava começando a mexer na minha dissertação, na minha monografia, né, no caso, e vendo, por exemplo, muitos deputados para justificar, por exemplo, o processo político atual, usando mesmos enunciados, e eu achava muito interessante, ao mesmo tempo esquisito, porque eu estava dentro de dois processos históricos, né? Um da minha fonte, o meu objeto e o meu recorte, e que me fez cada vez afunilar, principalmente em parte da minha monografia, por cima desses enunciados, da qual eu tentei recortar a ditadura militar dentro do jornal moçoroense e, no caso, os objetos cívicos. E esse momento foi marcante porque ele vai reverberar com o tempo no meu projeto de pesquisa e, de alguma forma, só organizar esse problema de fazer esse, esse elo que me provocava naquele momento, e eu consegui chegar até esse objeto, que são os enunciados cívicos, que nada mais são do que conceitos abstratos como democracia, pátria, família, república, e os grupos políticos buscando e disputando esses enunciados como uma forma de legitimação de sua posição política, tanto no recorte que eu vou trabalhar na minha monografia, que vai ser de 20 de dezembro de 70 a 72, e que repercute também quase os mesmos enunciados abstratos e autorreferente, como Deus, pátria, família, e meio que ecoando no meu presente, e tudo isso me conduziu até o processo e escolha do meu objeto de pesquisa para o mestrado. Então, tem uma relação quase de memória que é muito interessante, e perceber o quanto isso faz com que nós tomemos determinadas posições no presente que, de alguma forma, ecoa e nos faz meio que perceber descontinuidades de um processo e, ao mesmo tempo, continuidades do processo que nos intriga a querer entender melhor eles. Sulientes, você já percebeu aí o que lhe incomodava, né? Que isso é uma coisa interessante quando a gente vai fazer uma pesquisa, quando algo incomoda o pesquisador, ele não se cansa de procurar respostas para aqueles incômodos. A boa pesquisa ela começa a partir de uma provocação, seja você se autoprovocando ou algo provocando o pesquisador. E aí você falou de civismo, patriotismo, discurso e ação. Você fez aí no seu trabalho, fez uma citação que eu achei interessante. Eu lendo, relendo, aquele episódio que você cita no seu trabalho sobre o evento no Nogueirão, né? Acho que foi em 72. Aí você trabalha uma citação do Jaime Hipólito Dantas, não é isso? É Isso. o Jaime Hipólito Dantas,
quando ele apresenta aquela ideia de civismo e do espetáculo de uma ideia, né? E o Nogueirão lotado, tal, o hino nacional. Mas você foi buscar isso tudo no jornal. Como foi para você? Isso é bom porque você já passa essa orientação para novos pesquisadores que querem trabalhar o Jornal Mossorense ou qualquer outro periódico. Como foi para você trabalhar essas fontes, né? Que dificuldade você encontrou? Como você dialogou com essas fontes? Como é que você vai construindo o seu trabalho, a sua pesquisa, a partir dessa fonte do Jornal Mossorense? Professor Lemuel, é interessante perceber porque logo esse trecho do próprio Jaime Hipólito, no caso, ele tem um traço que ele foge um pouco da análise de discurso. Eu começo justamente com a descrição de um evento de factualidade, mas o meu centro vai ser justamente a análise discursiva, como esses enunciados vão se compor, e o jornal ele consegue me dar essas duas opções, de trazer esse evento do Sesc Centenário, né, 150 anos da independência do país, que o regime, principalmente no período de Médici, no apogeu da própria ditadura, com a euforia do milagre econômico, e, e houve um investimento muito alto para que fizesse esses festejos, um momento de hegemonia do próprio regime, e, ao mesmo tempo, perceber como no próprio jornal, ele não, você analisando ele como discurso, que fique claro que o discurso aqui não vai estar como uma representação da realidade, não está como uma noticiação da realidade, mas está como o próprio processo histórico marcado a partir do discurso. Ou seja, os efeitos históricos ali é um traço de uma realidade, ou seja, tem uma materialidade do discurso e, ao mesmo tempo, cronistas falando sobre um processo que ocorreu no Nogueirão, e dá para ver que, de alguma forma, tem um certo traço fantástico, e o jornal, em fonte, ele nos dá essas possibilidades de diálogo, de transbordamento entre o noticioso e a própria análise da materialidade discursiva. E eu trabalhei com o jornal moçoroense, praticamente, principalmente nesse período do mestrado, em três partes, porque eu tinha um acervo que eu montei de fotografia do período da monografia, que eu fotografei o jornal moçoroense de 70 a 72. Tinha o acervo do Nudops, que tem algumas lacunas, mas eles têm a digitalização, eu acho que diz, desde o de 54, se eu não me engano, acho que até anterior, acho desde o início, né, da coleção do Jornal Moçoroense, até mais ou menos 1980, pelo menos quando eu terminei a pesquisa era até lá, e mesmo assim também tinha alguns traços de lacuna entre o acervo do Nudops e, no caso, o acervo do próprio museu Lauro Escócia, né? E a singularidade também, que eu acho que me fez perceber, porque da minha primeira visita, inclusive ao museu foi organizada por você, Lemuel, em que quando tem o primeiro acesso ao moçoroense, existia até fontes que naquela época estavam lá, eu fotografei, e que nem sequer no inventário vem estar de novo a partir de 2002, que eu olhei até o inventário, e tinha tom na qual eu fotografei, não tá no acervo do Nudops e não estava lá. E isso traz também uma certa curiosidade, né, de etapas do meu trabalho, que eu acabei, bem ou mal, fazendo um pequeno inventário dessa minha experiência com a fonte do moçoroense, e todas essas lacunas com essas três fontes que eu trabalhei do próprio jornal.
e que a própria fonte passa por uma certa transformação, no sentido de que a forma como vai ser arquivado, como é manuseado, enfim. E tem essa singularidade entre essas três fontes que eu trabalhei. Estamos conversando com o professor Sulienson Dantas do Nascimento. E antes de irmos para a próxima questão, eu quero pedir a você que entrou agora, já ficou esperto aí no papo, estamos falando do jornal moçoroense e o regime militar, a ditadura militar. Né? Como é que o jornal, isso serve como referência para outros jornais, outros periódicos. Estamos apenas pegando o moçoroense porque foi a fonte principal da pesquisa do professor Suliense. Você entrou agora, ficou esperto, acompanhando o canal, mas não é inscrito. Se inscreva, dê o seu like, compartilhe a programação nos seus grupos, acione o sino para que toda quarta-feira, 18 horas, você receba lá a notificação e acompanhe a nossa programação. Existem outros canais, outros programas no YouTube que também trazem propostas interessantes para se discutir essas temáticas. Vai lá, acessa também. É importante fortalecer essa mídia alternativa para que o maior número de pessoas possam ter acesso ao conhecimento, à discussão, ao que está se fazendo dentro das universidades, né, dentro dos cursos de história, de ciências sociais, geografia, política, economia. É importante para você. E para a garotada que vai fazer o Enem, é uma aula, gente. É importante para que você amplie o seu conhecimento e vá mais preparado para o Enem. Sulientos, quando a gente olha para o jornal moçoroense, e na minha introdução eu disse que não é só em Mossoró, você vai para qualquer cidade onde a política tradicional reina e não é difícil encontrar quase todas as cidades brasileiras, nós temos um grupo político, um grupo familiar que exerce o domínio. Aqui em Mossoró, pelo menos duas famílias se destacavam durante o período militar, quando a abordagem é a imprensa, o jornal. Eu queria que você falasse aí. Os Escócias estiveram no controle do jornal moçoroense no período da ditadura. Os Rosados estiveram no controle do jornal no outro período. E eles estavam com bandeiras diferentes. Primeiro, eu queria que você falasse do papel da família Escócia para o jornal e o papel do jornal para a família Escócia. O papel dos Escócias como fundadores do jornal moçoroense, desde 1872, no caso, que sai, no caso, que é chamada a primeira fase do jornal moçoroense, e depois vai ser, por subsequência, na mão deles, a segunda, a terceira, e, no caso, o recorte que eu vou trabalhar é a quarta fase do jornal moçoroense, que vai de 20 de dezembro de 1970 e até o 1983, no caso, quando ele faz uma outra parada. Todas essas fases estão relacionadas justamente a paradas e retornos do jornal, alguns casos relacionados a fechamento por questão financeira e retorno. No caso, tem a terceira fase, que reabre a partir do período da ditadura varguista, e, no caso, ele fecha em 1963, apesar de eu já ter escutado alguns relatos que o jornal precisava teria se estendido até 64, mas nunca achei fonte de sequenciamento do jornal que me faça, de fato, acreditar nisso. Então, eu trabalhei com esse fechamento da terceira fase, em 63, e que o único jornal que vai restar na cidade vai ser um jornal que era o Diário de Mossoró, que vai estar na mão dos Rosados, que, nesse caso, as duas famílias fazem parte de uma oligarquia local,
principalmente depois da consolidação dos Rosados a partir de Jerônimo Rosado, justamente a partir de 46, e que passa meio que toda a carga política que ele tinha para do Tom Rosado e para Desuí Rosado. E eles, ironicamente, naquele momento, em 63, 64, com o Diário de Mossoró, eles fazem uma pequena oposição, muito no controle de Desuí Rosado, o jornal naquele período, e reabre o Jornal Mossoroense, reabre o Jornal Mossoroense em 1970. Eu acho que talvez, para não confundir, o Diário de Mossoró está no golpe de 64, mas o Jornal Mossoroense não está no golpe de 64. Então a gente não tem esse registro. Mas a partir de 70, quando 20 de dezembro, com todo o contexto em que a imprensa nacional caminhava para crise financeira, custo do papel aumentando, e o custo político de você aumentar, aliás, reabrir um jornal em pleno uma ditadura, no seu período mais agressivo, leva a mais questões sobre essa reabertura da quarta fase histórica. E essa quarta fase, ainda na mão dos Rosados, no caso de Lauro Escócia e Lauro Escócia Filho, eles abrem aliados ainda aos Rosados, até 72, só que a eleição de 72 começa a causar uma ruptura entre as famílias, e inclusive no próprio jornal isso é visível entre os cronistas. O Jaime, muito ligado aos Rosados, ele demonstra uma certa defesa insistente, e na época era Vantan o candidato a prefeito, tentou-se colocar Vantan, né, como candidato a prefeito, aliás, colocou-se Vantan, eu acho, não confundi isso, e contra o Lauro Filho, que é o filho de Lauro Escócia, né, que sai candidato pelo MDB, enquanto o Vantan sai candidato pela Arena. E nesse momento de 72, quando se acirra, vai ser acirrando a eleição, é visível a ruptura entre os Rosados e os Escócias, a ponto de pequenos conflitos, xingamentos pessoais. E o traço interessante do meu trabalho, que tenta capturar o processo, como o Jornal Mossorense capturou esses enunciados, que a princípio, em 70, está no período de hegemonia da ditadura, e a oligarquia local se utiliza muito desses enunciados, ligado à Revolução de 64, e com todo o entusiasmo desse período que o regime tinha, ou seja, não era um regime totalmente, não era um regime sem povo, a princípio, né? Eu acho que nem durante o golpe foi isso. Existia uma divisão política no país muito grande, mas 70 a 72 de fato, um período de hegemonia da ditadura. E eles se aproveitam dessa disputa, a ponto que, dentro desse conflito entre MDB e Arena, MDB com os Escócias e a Arena com os Rosados, ambos, e é perceptível ver isso no jornal, a partir de uma análise de discurso, que insistentemente a candidatura do Lauro Filho, uma candidatura MDBista, de um partido que, em teoria, deveria fazer oposição ao regime, ele se usufruía desses enunciados da ditadura, tentando sempre fazer acusações à Arena, a Desuí e a Vantan, sempre acusações de que eles seriam os subversivos, eles seriam o grupo político que estariam contra a ditadura, e tudo isso é muito interessante porque teria a Arena e a MDB, ambos tentavam pegar esse legado, esses enunciados organizados de um imaginário sociopolítico que circulava na cidade a partir dessas materialidades discursivas, né? E circulavam e eles tentavam se utilizar para legitimar e ganhar voto.
E essa campanha de 72 acaba sendo muito singular para determinar esse momento de hegemonia desses enunciados em Mossoró, porque ambos os partidos buscavam se legitimar a partir dos enunciados e do imaginário da Revolução de 64. E continuo, Lamuel, pode continuar, né? Sim, Não, fica à aí vontade. é porque eu estou com medo do tempo, né? Porque a gente começa a falar e meio que perde noção. Mas para dar uma abrangência maior nesse processo, a partir de 73, muito pela mão do cronista Dorian Jorge Freire, um conhecido progressista, com uma biografia invejável como jornalista, intelectual, enfim, ele passa a fazer as primeiras críticas ao regime a partir de 73, com algumas críticas em relação ao falso milagre econômico, o início da decadência que começa a se perceber ali, e o jornal começa a cada vez mais largar essa posição de defensor da Revolução de 64 e passa a fazer críticas à crise que o povo viria passando, com os arroxos salariais, que o povo não conseguia. Parece que o processo histórico tem uma certa ironia, porque tem um pouco da discussão que o povo não conseguia mais comer carne, e tem toda uma discussão política que sempre volta, eu acho interessante a gente sempre notar esse processo, né? E a partir desse momento eu começo a notar que há uma decadência desse imaginário da Revolução de 64, mas por um processo da doença de Lauro Escócia e uma crise econômica que passava o jornal moçoroense, eles acabam por passar o jornal para a mão dos rosados e vendem parte das ações, e no caso o Lauro Escócia vai para Fortaleza, e assim que os rosados assumem, trazem, por exemplo, o próprio Dorian Jorge Freire como progressista, que já fazia crítica ao regime, para dirigir o jornal, ao mesmo tempo que o jornal dá uma outra guinada para a ditadura. E fica muito claro essa guinada, que talvez seja uma singularidade do jornal moçorense, entre outros jornais da grande imprensa nacional, que em 1976, na comemoração do 31 de março, a comemoração da Revolução Gloriosa, né, de 64, e é um editorial com 20 páginas, várias instituições moçoroenses fazendo elogio à ditadura, e, é a mais pomposa comemoração do 31 de março, que tem no jornal moçoroense um caderno gigantesco, com louvor, literalmente, à Revolução de 64. Lembre-se, quando eu falo Revolução de 64, é um enunciado de um imaginário da época que se falava. Só para deixar claro que eu abro aspas quando falo Revolução de 64. E em 76, ninguém, a grande imprensa nacional não traz esse tipo de retorno. Isso é muito singular justamente por conta dessa mudança de mão, que sai dos Escócios, o jornal moçoroense, e vai para a mão dos rosados. Mas, já no processo de encaminhamento de uma redemocratização que começava a surgir enunciados de abertura, começavam a se questionar a legitimidade da Revolução de 64, isso perceptível, mais uma vez retornando a isso, a eleição de 74, que inclusive eles cunham o termo Revolução de 64, aliás, Revolução pelo voto, para opor a Revolução de 64, chamada de Revolução pelas armas, e passam a questionar o caráter ou o conceito de revolução aplicado aos eventos que culminaram com o golpe de 64. Então, diante
talvez dessa atmosfera política nacional e local que começava a empurrar para a redemocratização, os rosados também não fazem muito esforço para manter a posição de defesa da ditadura. Mas é um momento de 73 até 79, é um momento que, por exemplo, o Rafael Negreiros e o Jaime Hipólito, eles continuam fazendo uma crônica ou outra defesa do regime, e é um período mais cinzento, no sentido que há uma disputa mais às claras, ou seja, uma hegemonia da ditadura posta em xeque. Começa a se debater esse período, que em 79 parece que, de fato, e aí é meio alinhado com a historiografia nacional enfim, há uma virada de chave muito relacionado à luta pela anistia ampla e restrita, que, de certa forma, fomos derrotados, né, que foi uma anistia imposta pelos militares, mas, enfim. Em 79, tudo começa a ficar mais claro, a hegemonia desses mesmos enunciados cívicos, de enunciados patrióticos, de democracia, de liberdade, de pátria, só que agora referenciado e organizado pelos enunciados da redemocratização e da abertura política. A ponto que esses dois defensores do regime que no caso são Rafael Negreiros e o Jaime Hipólito Dantas, eles passam a claramente, principalmente o Jaime, já em 79, o Jaime em 79 passa a ser, inclusive, o mais duro crítico do regime. E mais que o próprio Dorian, que é progressista desde de princípio, né? E o Rafael Negreiros, ele fica, depois de 79, ele começa a fazer as primeiras críticas, ele começa a fazer algumas relações a tal ponto que culmina, principalmente nas eleições de 82 e entrando para o final dessa quarta fase histórica, em 83, fazendo duras críticas ao regime, a tal ponto que ele passa a questionar a própria essência da Revolução de 64, que seria a revolução que veio para salvar o Brasil, não só do comunismo, mas de toda a derrocada da crise econômica. E ele diz, é isso de fato, tipo, que a revolução veio, e quase implora que seria melhor voltar João Goulart morto, né, do que continuar com o regime. Ou seja, ele trai, inclusive, aquilo que ele parecia ser bastante identificado e vinculado, que é esse imaginário da identidade da Revolução de 64. Então, derrotada, e aí se monta o cenário para a nova república na qual estamos, né? Vocês viram, vocês ouviram o professor Sulientes fazendo uma brilhante explanação sobre esse processo. Veja como os grupos políticos eles usam a imprensa, né? E eles constroem o discurso conforme as circunstâncias. Ele citou aí dois cronistas, o Rafael e o Jaime, como é que eles vão se metamorfoseando de acordo com os interesses do jornal e, consequentemente, dos donos do jornal. O que me chama a atenção a isso, Lientes, é a figura de Dorian. Quer dizer, a história de Dorian é uma história muito bonita, né? Mas ele assume a direção de um jornal que passa a ser de uma família tradicionalmente conservadora. Então, essa relação de Dorian, diretor, com a família Rosado, conservadora, devia ter alguns momentos muito choque de pensamento por conta da própria formação de Dorian. Amigo, eu passo para você fazer suas considerações finais. E, assim, no mais, eu acho que talvez a gente começa fazendo esse pensamento de como eu comecei a pensar e a me vincular forte com esse objeto, que eu estou chamando de enunciados cívicos, e, ao mesmo tempo,
todo esse quadro, esse quadro político, esse imaginário social que se monta para a nova república, de alguma forma, eu termino voltando, olhando de novo para o presente, né? Porque a gente vê o início do questionamento de muitos desses enunciados que emergem e durante a Nova República se estabilizam, que, por exemplo, democracia, a questão do voto secreto, de várias lutas, inclusive a discussão da anistia, que volta meio pelo avesso no momento em que nós estamos, e que me faz sempre transbordar dessa relação, dessa posição que estamos no presente, olhando para um trabalho que tira o fôlego da gente, no sentido de que é muito trabalhoso, a gente se dedica a ele, e ao mesmo tempo, quando a gente olha de volta, é como, em parte, ele volta, e muitas vezes volta pelo avesso. Volta pelo avesso brilhantemente, por exemplo, naquela música do Chico Buarque, Pelas Tabelas, que ele vai falar do povo na rua, de blusa amarela, descendo a favela, Maracanã, e batendo panela, e são enunciados que o processo histórico vão torcendo ao seu avesso a ponto de colocar determinados valores cívicos na boca de dinâmicas sociais regressivas, com imaginários regressivos, e, ao mesmo tempo, dá uma sensação que não se termina um trabalho. É um pouco louco, porque a gente vai começando a pensar por que determinadas coisas na pesquisa ocorreram daquela forma, e seria até interessante pensar isso, porque esses discursos, eles, por não ser uma abstração da realidade, ser a própria prática política, e o próprio jornal Mossorense demonstrava claramente que os noticiosos replicavam esse dispositivo da ditadura, que acabavam dentro da macropolítica perseguindo os subversivos, usando toda a sua hegemonia de momento, e começava a perseguir os hippies, os cabeludos, os terroristas. E esses enunciados, são abstrações, tinham corpos, tinham pessoas, e o jornal Mossorense é rico nesses noticiosos que vai da perseguição a essas características do hippie, do cabeludo, dos jovens, da mulher independente, e chegou até, no caso, e que é interessante perceber que esse tipo de discurso não é uma abstração da realidade, que toma as páginas do jornal, principalmente na década de 80, depois da agressão de um sargento da polícia de Grossos, em Tibau, na casa de Dorião Jorge Freire, que faz com que toda a sociedade moçoroense comece a repensar a violência de que a polícia exercia no cotidiano, sem dar nenhum tipo de justificativa, porque começa no jornal percebendo que essa violência está na periferia, e quando chega num filho de uma elite local, amigo e aliado daquele local, de um intelectual como é o Jorge Freire, e vê que todo esse processo discursivo, que reverbera no passado, reverbera no presente, com suas continuidades e descontinuidades, eles, de fato, acabam exercendo violência real no cotidiano do passado, no presente e assim por diante. É verdade. Estamos concluindo o nosso papo aqui com o Sulienson. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até agora, agradecer ao nosso entrevistado Sulienson, que continue assim, amigo, com esse seu trabalho, publique esse trabalho,
que esse trabalho é muito rico e tem muito, mas muito a mostrar, não só para os alunos do curso de História, mas das Ciências Sociais, da política, do jornalismo, um trabalho com muito fôlego, certo? Uma discussão teórica muito rica, trazendo informações muito importantes para todos nós. Eu quero agradecer mais uma vez a todos e a todas, um forte abraço e até a próxima quarta-feira.